Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina, e hoje nós vamos falar sobre ciclo cardíaco. Gente, o nosso coração, ele funciona como uma bomba, porque ele tem a capacidade de bombear sangue para todo o nosso organismo através de um sistema de túbulos que nós chamamos de vasos sanguíneos. E ciclo cardíaco vem a ser todos os eventos que ocorrem no interior do coração entre uma contração cardíaca e a próxima contração cardíaca. Tá claro isso aí, pessoal? E é uma série de coisas que ocorrem no interior do coração. Corrente elétrica é transmitida, sons cardíacos são produzidos, o famoso tum-tá, nós vamos aprender na aula de hoje quem produz esses sons. E também nós temos aqui uma grande alteração no interior no que se refere a volume e pressão, que são dois tópicos que iremos enfatizar bastante. E tudo isso aí nós iremos analisar através do diagrama de Wiggers. Certo, pessoal? Nele nós temos registrado todos esses eventos aí. Tá certo? A gente se encontra aí na telinha do seu computador logo depois da vinheta. Bem, pessoal, e aí? Todo mundo animado para a brincadeira? Vamos começar? Bom, ciclo cardíaco. Como já foi dito para vocês, o ciclo cardíaco é o conjunto de eventos que ocorrem no interior do coração entre um batimento cardíaco e o próximo batimento. Ele tem uma duração de 0,83 segundos. É muito rápido. O momento em que o coração se contrai, nós chamamos de sístole. O momento em que ele se relaxa, nós chamamos de diástole. O fluxo sanguíneo, ele é unidirecional, só vai para frente. O sangue não volta em condições normais. O sangue que entra no nosso coração, ele vem proveniente da veia cava inferior, que está trazendo o sangue do tronco e das pernas, e da veia cava superior, que está trazendo o sangue dos braços e da cabeça. E o sangue ele vai entrar no coração pelo átrio direito. O coração ele possui 4 câmaras, 4 espaços, que é por onde o sangue vai circular. E nós chamamos de átrio direito e de átrio esquerdo. E nós temos também o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, o sangue entra pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito. Fazendo essa divisão entre átrio e ventrículo, nós temos aqui a válvula átrio ventricular, que à direita nós chamamos de tricúspide. E ela possui a função de impedir o refluxo sanguíneo para o átrio direito. Uma vez que o sangue está aqui no ventrículo, a válvula ela vai se fechar, impedindo que o sangue volte para o átrio direito. E auxiliando a válvula nessa função, nós temos aqui duas estruturas que nós chamamos de cordas tendíneas e músculos papilares. Bom, depois que o sangue está no ventrículo direito, ele vai para a artéria pulmonar, onde o sangue vai ser dirigido até os pulmões para ser oxigenado e vai retornar para o coração através das veias pulmonares, que vão desembocar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue flui para o ventrículo esquerdo, fazendo a divisão também entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Nós temos também válvula atrioventricular, que é a do lado esquerdo, nós chamamos de bicúspide. Depois que o sangue está no ventrículo, ele vem para a artéria aorta e daqui vai ser distribuído para todo o nosso corpo. Um detalhe aqui, antes da gente passar para o slide seguinte. Na artéria aorta e na artéria pulmonar, nós também possuímos válvulas semilunares que irão ter a mesma função das válvulas atrioventriculares, que é impedir o retorno sanguíneo tanto para o ventrículo direito quanto para o ventrículo esquerdo. Tá claro, pessoal? Então, presta atenção aí.
no percurso que o sangue faz e em todas essas estruturas que nós iremos falar bastante agora delas, porque nós vamos começar a falar do diagrama de Wigger. E no diagrama de Wigger, nós temos aqui registrado todos os eventos que ocorrem no interior do coração. Eu quero abrir um parênteses para dizer que todos os valores referentes a volume e pressão que nós vamos ver aqui se refere ao ventrículo e átrio esquerdo, certo, pessoal? Bom, e nossa primeira análise vai ser do fonocardiograma. No momento de batimento cardíaco, o coração ele produz sons, aquele famoso tum-tá, 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 que é do conhecimento de muita gente. Esses sons nós chamamos de bulhas cardíacas. E a primeira bulha cardíaca, que é o tum, ele é provocado pelo fechamento das válvulas atrioventricular, aquelas que a gente viu no desenho, que é quem faz a divisão entre átrio e ventrículo. A segunda bulha cardíaca, ela é provocada pelo fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. São as semilunares e elas fazem o som de tá. Aqui de amarelo nós temos agora o eletrocardiograma, essa linha amarela. A onda P representa o momento da despolarização dos átrios, ou seja, o momento em que o átrio se contrai. A onda Q, R e S, que nós chamamos de complexo QRS, representa o registro do momento da despolarização dos ventrículos, ou seja, o momento em que os ventrículos se contraem. E a onda T mostra o registro do momento da repolarização ventricular, um momento de diástole, certo, pessoal? Mas eu não vou me ater muito aqui ao eletrocardiograma, porque nós temos, inclusive, aula específica sobre eletrocardiograma no canal, e eu vou deixar até o link na descrição do vídeo. E nós vamos falar agora sobre a pressão que ocorre no interior do átrio, representado por essa linha preta tracejada. A pressão que ocorre no interior dos ventrículos, representado pela linha vermelha, e o volume de sangue que chega e que sai no interior do ventrículo, representado pela linha azul. Certo, pessoal? Vou passar para outro slide que está melhor. Bom, vamos começar aqui desse ponto e eu quero que vocês prestem atenção que nós vamos analisar a pressão atrial e o volume ventricular. Nós vamos estar fazendo uma relação entre as duas. Vamos começar desse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele marca o momento de abertura da válvula atrioventricular. Então, nesse momento, a pressão no interior do átrio ela é zero e todo o sangue que estava no átrio, ele vai passar diretamente para o ventrículo. E aqui percebam que, né, na linha de volume ventricular, ela aumenta. Por quê? Porque é o momento em que o sangue está saindo do átrio e passando para o ventrículo. Aqui, ó, nessa figurinha aqui, ó, o sangue saindo do átrio e passando para o ventrículo. 80% do volume de sangue que vai preencher o ventrículo, pessoal, ele ocorre sem que se tenha iniciado a contração do átrio. E os outros 20% restantes para poder preencher todo o conteúdo ventricular, ele vai acontecer no momento em que o átrio se contrai. Aqui, ó, representado aqui pela elevação da linha tracejada. Aqui, ó, letra A, contração atrial. Tá aqui, ó, na figurinha, o átrio se contraindo e os outros 20% do conteúdo que faltava para preencher o ventrículo sendo preenchido. Tá claro, pessoal? Nós temos agora essa onda C aqui, que representa a protrusão da válvula atrioventricular para o átrio. Nesse momento, o que acontece? Nós temos aqui a contração do ventrículo. Então, perceba como o ventrículo está se contraindo, então ele está expulsando, né, o conteúdo, o volume de sangue que está no seu interior. Então, aqui, ó, queda do volume no interior do ventrículo. Como o ventrículo está se contraindo, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui um abaulamento da válvula atrioventricular para o interior do átrio. E aí é o que nós chamamos aqui de protrusão.
esse abaulamento para o interior do átrio vai provocar uma alteração, uma leve alteração de pressão no interior do átrio. Tá claro, pessoal? Por último, nós temos aqui o enchimento atrial, representado pela letra V, que é o momento em que o átrio está se enchendo de sangue e a válvula atrioventricular está fechada. Sim, pessoal, já esquecendo de falar do período de enchimento rápido, que corresponde ao momento de abertura da válvula atrioventricular. Como o átrio está cheio de sangue, no momento em que a válvula se abre, nós temos aí um enchimento rápido dos ventrículos, né, com sangue. E aí esse momento aí nós chamamos de período de enchimento rápido. Vamos falar agora da pressão que ocorre no interior do ventrículo, representada aqui pela linha vermelha, e da pressão que ocorre no interior da artéria aórtica, representada pela linha preta tracejada aqui de cima. Vou passar para o próximo slide. A pressão ventricular, ela parte aqui de 0, né, 0 milímetro de mercúrio, e pode chegar até a 120 milímetros de mercúrio, como está marcado aqui. Durante esse período, existe um momento que nós chamamos de contração isovolumétrica, aqui, ó, marcado aqui. E o que é essa contração isovolumétrica? É o momento em que o ventrículo ele começa a se contrair, mas mesmo assim ele ainda não começou a expulsar o seu conteúdo, a ejetar sangue para o interior da artéria aorta. Está sendo representada aqui, ó, a linha azul, né, que é o volume ventricular. Nesse momento aqui de contração isovolumétrica, percebam que o volume no interior do ventrículo ele não se altera. Ó, a linha ela é horizontal. E o sangue ele só vai começar a ser ejetado do ventrículo para a artéria aorta no momento em que a pressão no interior do ventrículo ultrapassar 80 milímetros de mercúrio. Tá vendo aqui, pessoal? Nesse momento, o que que acontece? Nós temos aqui a abertura da válvula semilunar da artéria aorta. E aí, nesse ponto aqui, é que o sangue ele vai passar do ventrículo para a artéria aorta. Aqui é o sangue no ventrículo, vai vir para a artéria aorta. Perceba aqui no gráfico, aqui, ó, na linha de volume, no momento em que a pressão ultrapassa 80 milímetros de mercúrio, é que nós vamos ter aqui um declínio do volume ventricular, ou seja, o momento em que os ventrículos estão esvaziando o seu conteúdo. E aí nós temos aqui, ó, período de ejeção rápida, que corresponde ao primeiro terço do período de ejeção. É logo no momento em que a pressão está subindo, onde 70% do conteúdo ventricular já é ejetado diretamente para a artéria aorta. E aí nós chamamos esse de período de ejeção rápida. E pessoal, por que é que o volume sanguíneo do ventrículo só vai começar a sair quando a pressão atinge 80 milímetros de mercúrio? Porque aqui na artéria aorta, a pressão no seu interior, nesse momento, corresponde a 80 milímetros de mercúrio. E o sangue da artéria aórtica, ela está fazendo pressão sobre a válvula semilunar da artéria aorta. Então, para poder o sangue sair do interior do ventrículo, ele precisa vencer esse obstáculo, que no momento está sendo representado, né, tanto pela pressão no interior da artéria aorta, como pela válvula semilunar da artéria. Nós temos aqui, ó, pressão para a abertura das válvulas aórtica e pulmonar. Então, a pressão no ventrículo esquerdo deve ser maior que 80 milímetros de mercúrio, para poder o sangue ser ejetado. E para que ocorra a abertura também da válvula semilunar da artéria pulmonar, a pressão no interior do ventrículo direito deve ser maior que 80 milímetros de mercúrio.
E dando continuidade, vamos falar da pressão que ocorre no interior da artéria aorta. Durante a sístole ventricular, quando o sangue ele entra na artéria, a pressão no interior da artéria sobe para 120 milímetros de mercúrio. Durante a diástole, né, quando o sangue no interior da artéria flui para a circulação sistêmica, a pressão baixa para 80 milímetros de mercúrio. E para finalizar, eu trouxe aqui mais alguns conceitos para vocês que são muito importantes. Volume diastólico final, ou VDF, o que é que significa? É o volume de sangue que está presente em cada um dos ventrículos ao final da diástole e equivale a aproximadamente 110 a 120 ml. Ou seja, é o momento em que o ventrículo ele está cheio. O seu volume ele pode ser de 110 a 120 ml. Débito sistólico ou volume sistólico, VS, é o volume de sangue que é impulsionado pelo ventrículo durante a sístole e equivale a aproximadamente 70 ml. Ou seja, no momento em que o ventrículo se contrai, ele vai conseguir expulsar 70 ml. Nós tínhamos 120 e o ventrículo ele vai expulsar 70 ml. Volume sistólico final, ou VSF, é o volume de sangue que está presente no ventrículo ao final da sístole e equivale a aproximadamente 40 a 50 ml. Ou seja, é o que ficou no ventrículo após a contração ventricular. Recapitulando, de forma mais simples. O ventrículo cheio possuía 120 ml. Durante a sua sístole, dos 120 ml, ele conseguiu ejetar 70 ml e o restante que ficou foi 50 ml. Tá claro, pessoal? Tem essa fórmulazinha aqui, porque tem professor que às vezes gosta de colocar essa fórmula, dá 2 desses valores aqui e pede para a gente encontrar o outro. E que é para saber se nós temos domínio desses conceitos aqui. Tá claro, pessoal? Bom, de volta, pessoal. E aí, gostaram da aula? Bacana, hein? Consegui compreender todas essas particularidades que ocorrem no interior do coração. E se eu conseguir lhe ajudar, deixa o like aí pra gente, deixa algum comentário. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.